A Guerra da Coreia foi um conflito armado que ocorreu na Península Coreana e dividiu o país em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tecnicamente, o conflito ainda não acabou, pois não foi assinado nenhum tratado de paz, apenas um armistício em 27 de julho de 1953. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre a Guerra da Coreia. Mas antes, clique no gostei e se inscreva no canal que vai me ajudar muito. Então bora pro vídeo. A guerra iniciada em 1950 foi consequência direta da divisão que existia na península impostas pelos Estados Unidos e pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito reflete as tensões que existiram devido à polarização do mundo durante a Guerra Fria. Desde o início do século XX, a Península Coreana tem sido alvo de interferências estrangeiras, principalmente japonesas, que incorporaram a Península Coreana ao seu território em 1910. A ocupação da Coreia pelo Japão foi aprovada com a assinatura do Acordo de Anexação Coreia-Japão. O acordo deu início à ocupação da Coreia por cidadãos japoneses. Após a formação de uma colônia japonesa em território coreano, a ocupação da Coreia foi realizada. Os japoneses ocuparam as terras de produção ocupadas pelos coreanos e fizeram com que os coreanos se engajassem em trabalhos forçados. Muitas pessoas foram enviadas ao Japão para esse fim. Além disso, a ocupação japonesa foi marcada por diversos crimes sexuais contra coreanos. Devido à violência da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, os coreanos e os americanos aliaram seus esforços de guerra contra o Japão. O grande sonho dos coreanos de expulsar os agressores japoneses e garantir a independência da Coreia. Mas o que os coreanos não esperavam é que as potências da guerra tinham outros interesses para a península. Na Conferência de Potsdam, em julho de 1945, os americanos e soviéticos decidiram dividir a Península Coreana em duas zonas de influência. A linha paralela 38 será a linha divisória. O norte foi entregue à União Soviética e o sul aos Estados Unidos. A região de fronteira entre as duas Coreias tornou-se área de sucessivos conflitos armados, sobretudo pelas divergências políticas e ideológicas entre os dois estados e a tensão gerada pela Guerra Fria. A divisão da Coreia estabeleceu que as potências estrangeiras ocupariam militarmente a região durante um período e contribuiriam para a formação de governos alinhados à sua esfera de influência. Com isso, foram estabelecidos Kim Il-sung e Syngman Rhee como governantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. E falando sobre a Coreia do Norte, eu fiz uma biografia sobre Kim Jong-un, que vai estar aparecendo aí na tela, depois vocês assistem. Os dois governos estabelecidos nas diferentes Coreias alimentavam para si a esperança de conduzir a reunificação da Coreia sob a sua liderança. Na Coreia do Norte, Kim Il-sung manteve extenso contato com os soviéticos, o que lhe garantiu um apoio econômico e militar. No caso da Coreia do Sul, o governo passou a perseguir ativamente todo e qualquer movimento popular que tivesse ligação com o comunismo. A ocupação militar da Coreia do Norte pelos soviéticos foi encerrada em 1948 e a da Coreia do Sul em 1949. A tensão existente entre as Coreias intensificou-se após o fracasso das eleições em 1948. No caso da Coreia do Norte, ações começaram a ser tomadas no sentido de promover a invasão da Coreia do Sul. A intenção de invadir a Coreia do Sul foi manifestada pelo governante norte-coreano Kim Il-sung, que queria unificar a península sob o seu controle. Para que isso fosse possível, procurou convencer Joseph Stalin a apoiar os norte-coreanos. O governante soviético, a princípio, ficou receoso, pois temia que a ação contra a Coreia do Sul levasse a um confronto direto contra os Estados Unidos. Stalin convenceu-se a apoiar os norte-coreanos, pois temia que os chineses ganhassem influência na região,
caso os soviéticos se recusassem a cooperar. Os soviéticos também se convenceram porque os norte-coreanos afirmavam que a invasão da Coreia do Sul seria realizada de maneira rápida e eficiente e não permitiriam uma reação dos Estados Unidos. Os soviéticos forneceram principalmente auxílio em suprimentos e armas aos norte-coreanos. Uma vez garantido o auxílio soviético, os norte-coreanos iniciaram os preparativos para a invasão da Coreia do Sul. A invasão aconteceu de fato a partir do dia 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira estabelecida no paralelo 38. Uma vez iniciada a invasão da Coreia do Sul pelas tropas norte-coreanas, a reação internacional foi quase imediata. No dia 27 de junho de 1950, foi divulgada a Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, na qual foi aprovada a intervenção estrangeira no conflito que estava sendo travado na Coreia. A intervenção estrangeira mobilizou principalmente forças americanas. A Guerra da Coreia foi dividida em 3 fases diferentes. A primeira fase do conflito ocorreu entre junho e 9 de setembro de 1950, quando os norte-coreanos conseguiram encurralar o exército sul-coreano no estreito terreno conhecido como Perímetro de Busan. A segunda fase ocorreu entre setembro e outubro de 1950 e foi caracterizada pelo predomínio das forças sul-coreanas e das tropas americanas. A interferência americana no conflito iniciou-se após a Batalha de Pusan, que garantiu a defesa desse perímetro. A partir do desembarque de tropas americanas em Incheon, os exércitos norte-coreanos foram obrigados a recuar. A retirada do exército norte-coreano levou as forças aliadas a cruzar a fronteira do paralelo 38 e encurralar o exército norte-coreano na parte norte da península. A possibilidade de fracasso norte-coreano levou à passagem do exército pela China. A razão pela qual a China interveio nesse conflito foi que o governo chinês temia que a vitória americana levasse a uma invasão no território chinês. Por fim, a terceira e maior fase da guerra iniciou-se quando os chineses entraram no conflito em outubro de 1950. A entrada dos chineses permitiu que as forças se colocassem em situação de equilíbrio. Os norte-coreanos conseguiram empurrar os aliados para as proximidades do paralelo 38 e nos anos seguintes a guerra foi travada sem grandes alterações de cenário. O longo período de tempo, o número de mortos e a incerteza do plano levaram em negociações por um armistício em Panmunjom. Uma trégua foi assinada em 27 de julho de 1953. Embora os dois países nunca tenham assinado um acordo de paz para encerrar oficialmente a guerra, o acordo de trégua encerrou o conflito. Mais de 60 anos após a guerra, as relações entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda são muito tensas. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!